A ignorância assola o Brasil. Pombos burros de montão, analfabetos, uma multidão. Mas ele é a exceção. O que ele está fazendo ali? Ele tem faculdade de exatas, vou chamar o químico. Pessoal, hoje eu vou complementar, né, este vídeo aqui que está sinalizado, no qual eu falei de algumas estratégias usadas pelos terraplanistas, e hoje nós vamos falar de uma outra, que é o argumento do tipo ad hominem. Eles adoram usar este tipo de argumento, onde ele ataca o autor do argumento e não o conteúdo. Eles adoram fazer isto. Mas até para fazer isto, você precisa ter algum conhecimento. E é aí que eles falham. Eles usam muito um argumento do tipo que eu chamei de pombo cagar de hominem. A definição é essa daí. Tentativa infantil de fazer um argumento ad hominem que é ineficaz, pois resvala na total incapacidade que tem todo terraplanista de concatenar qualquer ideia lógica. Esta é a definição do argumento pombo cagar de hominem. Bom, esse tipo de argumento acaba mostrando que é o RO, que é muito ignorante. Ele comprova a ignorância do cara. Quer ver um exemplo? Olha lá numa live, o cara foi lá. O tema da live era sobre camada de ozônio, mas desde o início aquela ideia fixa nos balõezinhos do Iberê. Vamos lá. Ele usou, neste argumento aí dos balões de Iberê, usou um espantalho, né? Mas isso eu já expliquei. Vamos nos concentrar no argumento pombo cagar de homem que ele usou aqui. Escutem aí. Olá, pessoal. Aqui é o Christian do canal Questionators. O canal onde nós questionamos a tudo e a todos. Até eu mesmo posso ser questionado, por que não? Não sou Deus, não sou dono da verdade, muito menos globaloide, que sempre se acham que sabem de tudo. Mesmo, por exemplo, tem uns que acham que sabem física e matemática sem nunca ter tido física e matemática no seu currículo universitário, né? Mas tudo bem. Tem mula que acredita e segue. Pois é, ele tá falando de mim aí. Eu sou oficial do Corpo de Bombeiros. Eu nunca tive na minha vida nenhuma carga horária de exatas. Eu nunca aprendi física e matemática de maneira alguma. Foi isso que ele falou, né? Os meus professores sempre me ensinaram a tomar cuidado com essas palavras. Sempre, nunca, tem que tomar cuidado. Mas será que oficiais do Corpo de Bombeiros não estudam matérias de exatas na sua graduação? Olha, gente, os corpos de bombeiros e polícias militares possuem suas graduações devidamente reconhecidas pelo MEC, tá bom? Eu deixo todos os links para vocês verem. Tudo bem? E essas regulamentações, elas foram no sentido de estabelecer uma realidade justa e permitir a eliminação de matérias em graduações. Quando a gente vai fazer faculdades fora do militarismo, nós podemos eliminar as matérias que nós já fizemos nas escolas militares. As universidades sempre aceitaram esses currículos, né, como sendo das nossas academias, como sendo instituições de ensino superior. Essa regulamentação veio apenas para dar um basta em qualquer tipo de tentativa de não aceitação. Bom, para ser oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a pessoa tem que fazer um vestibular concorridíssimo. Sempre está entre os 3 mais concorridos da FUVEST. Agora, recentemente saiu da FUVEST, mas todos os quase 20 anos que o vestibular para a Academia do Barro Branco, para ser oficial do Bombeiro e Polícia Militar de São Paulo, estava sempre entre os 3 cursos mais concorridos, quando não era o mais concorrido. Bom, e você aí faz uma graduação de meros 4 anos e para ser bombeiro precisa estudar exatas. Olha, na Terra plana eu não sei. Afinal de contas, para ser químico, geógrafo na Terra plana, você pode ser analfabeto funcional, pelo que a gente percebe. Agora, no mundo real, precisa estudar e muito. Olha, eu não resisti a fazer o trocadilho, mas a base da formação do bombeiro é exatamente em exatas, tá? Bom, talvez o gênio RO acredite que nós passamos 4 anos marchando no quartel. Não é. O Corpo de Bombeiros tem múltiplas funções, é muito mais do que apagar fogo. O fogo por si só é uma reação química, está aí a definição de combustão, e nós temos que estudar muito essa matéria para aprender a combater o fogo. A matéria que nós mais estudamos é a química do fogo, inclusive, né? Bom, combater fogo de maneira errada é mais perigoso até do que deixar queimando. Nós precisamos estudar muito para aprender a usar o agente extintor correto, nas proporções adequadas,
Isso não é tão fácil assim não, viu? Existem vários tipos de fogo, vários tipos de combustão. Nós temos que combater de maneira específica, com um agente extintor específico, na quantidade adequada, na dosagem adequada. Até quando usamos água, nós podemos usar de múltiplas maneiras. Isso aí são só 2 exemplos. Temos dezenas de tipos de esguichos, tá? Né? Esguichos especiais como esse, por exemplo, que lança espuma para combater o incêndio. Né? Bom, e é preciso conhecimento de hidráulica no nível avançado para controlar as pressões e vazões para obtenção dos resultados necessários. Tá? Isso daí, por exemplo, é uma bomba, o manual da bomba é o painel, desculpem, da bomba de uma autobomba. É uma viatura padrão nossa. Tá? Bom, precisa saber cálculo estrutural para dimensionar combates em prédios sem colocar o mesmo em risco. Né? Você acha que é só ir jogando água, meu amiguinho? Você tem que tomar cuidado. Às vezes, jogando água, você causa uma sobrecarga que derruba o prédio. Não adianta apagar o incêndio e derrubar o prédio. Né? Temos que estudar resistência de materiais, pois, dependendo do incêndio, existe o risco de colapso estrutural. Nós temos que saber como é que é o comportamento em incêndios em alvenaria com estrutura metálica só, madeira. Temos que saber tudo isso. Aqui tem muita física envolvida. Para fazer uma tirolesa, você precisa saber muito sobre resistência do material, sobre tração, sobre o peso. Olha, você precisa fazer todo um cálculo para saber como é que você pode montar essa tirolesa sem colocar as pessoas que estão sendo salvas e os bombeiros em risco. Você acha que não precisa de conhecimento de física e hidráulica para operar esse tipo de equipamento? Isso daí é uma autoescada. Também tem as plataformas elevatórias que são parecidas. Olha, dá uma olhada, são 119 slides só no manual dessa escada mecânica. Olha lá o gráfico operacional de limite de alcance. Cuidado com o vento, a fixação dos estais, muito interessante. Olha o momento de força que você precisa calcular para fazer o patolamento. Tem tudo isso. Isso aqui é muito legal. Produtos perigosos, ocorrências do bombeiro que envolve agentes químicos, muitas vezes em combustão ou reagindo. A gente vai lá e a gente joga tudo por sorte, sabe? A gente vê lá um produto químico reagindo, a gente tem que fazer ali uma reação para estabilizar a situação, mas a gente vai lá por sorte. A gente vai lá e se o negócio é verde, a gente joga um produto amarelo em cima. É coisa simples, né? Não precisa estudar não. Né? Tem a área de mergulho, muito interessante essa área de mergulho, eu sou especialista nisso, hein? E a gente não tem quase que fazer cálculo com essas tabelinhas de mergulho, não, imagina, não tem não. Não tem que fazer cálculo para fazer os tratamentos em câmara hiperbárica, quando ocorrem acidentes de mergulho. E tem essa área que é a pior de todas, né, para a gente não estuda nada de exatas e a gente precisa aprovar os projetos. Todos os prédios que não são residências unifamiliares precisam de um projeto de incêndio que tem que ser aprovado no bombeiro. Então eles fazem o projeto lá, por exemplo, todo esse cálculo de hidrantes e você tem que ir lá e conferir a pressão, qual é a potência que você tem que ter na bomba e a perda de carga em cada parte aí do sistema para chegar com a pressão mínima de trabalho no hidrante mais favorável. Nós fazemos esses cálculos, inclusive para sprinklers. Nós temos que fazer tudo isso, mas nós não aprendemos nada de exatas, viu? O bombeiro faz tudo isso por sorte. A gente simplesmente conta com a sorte e a gente faz isso tão bem feito que, olha, nós somos sempre a instituição mais confiável do país. Eu deixo esse link também para vocês verem, né? A pesquisa Ibope das instituições. A gente conta com a sorte, viu? Porque a gente não estuda nada. Eu vou até parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Agora eu vou contar algo que vocês não devem saber. Em função da carga horária enorme que temos na nossa graduação em algumas áreas, vejam que legal, para se formarem em engenharia civil, os bombeiros em São Paulo têm até um curso especial. Eu vou até as abas lá para mostrar para vocês. Olha que legal. Grupo de oficiais bombeiros ampliam a formação com o curso de engenharia civil. Então é o seguinte, gente, isso tem desde 2006. A Universidade de Guarulhos foi pioneira, hoje a coisa já está em várias cidades, tá? É o seguinte, nós como oficiais do Corpo de Bombeiros temos uma carga horária de disciplinas aqui, estão aqui relacionadas, olha. A iniciativa tem o apoio do Comando do Bombeiros e da Polícia e considera o fato de que os oficiais já terem uma formação universitária e todos passaram
por um curso superior de 4 anos em período integral, com jornada de 2.500 horas aula, e no histórico escolar tem disciplinas como, olha lá, da área de engenharia, ministradas pela FATEC, como cálculo 1, física aplicada 1, mecânica 2, termodinâmica, química, instalações elétricas, prediais e urbanas, desenho, resistência de materiais, dos materiais, construção civil, microinformática e mecânica de fluidos. Só que está simplificado, tem muito mais matéria, porque eu fiz o curso, eu sei, né? Bom, então o que algumas universidades, a Universidade de Guarulhos fez e algumas copiaram? É o seguinte, a gente tem condição de eliminar boa parte do curso de engenharia civil. Só que não adianta nada, você faz os 5 anos. Você chega lá no primeiro ano, você tem 10 matérias, você elimina 7. Mas você precisa ir fazer as 3. Então o que essa Universidade de Guarulhos fez foi condensar todas as matérias que nós precisávamos fazer, e o curso dura apenas 2 anos, mas ele é específico apenas para oficiais do Corpo de Bombeiros. Interessante, né? Muito interessante. Olha, essa daqui é a notícia aqui da primeira turma formada. Olha que legal. Muitos amigos meus se formaram aqui. Eu deixo todos esses links para vocês. Aqui é a segunda turma, que se formou em 2009. Terceira turma se formou em 2013. Você viu que legal, né? Eu tenho até aqui, por exemplo, numa monografia de pós-graduação lá da Universidade de Goiás, a gente achou aqui, por exemplo, a grade curricular do curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros de Goiás, hein? Olha que legal, olha, tá aqui, olha. Olha que legal, eletricidade, que legal, né? Eletricidade. Depois tem química, dá uma olhada, química, física, cálculo. A gente não aprende nada de exatas no nosso curso. Em Goiás eles aprendem todos os cursos, né? Combate a incêndio, tem muito disso, tá? Olha aqui que legal, vou ver aqui de novo. A gente aprende produtos perigosos, é aula de química pura, tá? Aí vem aqui, olha, cartografia, não tem a ver com a ideia, mas é bem interessante também. Olha lá, hidráulica, resistência dos materiais. Tá vendo? Eu deixo o link, vocês checam tudo, porque tem muita coisa aqui, né? Então eu não vou poder mostrar tudo, senão meu vídeo fica muito longo. Perceberam que legal? Então, portanto, segundo o Gênio RO, um oficial do Corpo de Bombeiros nunca tem física e matemática no seu currículo universitário. Mas no mundo real, o MEC parece que pensa diferente, né? Quem vocês acham que está certo? O Ministério da Educação e Cultura, ao analisar os currículos e permitir esta facilidade que nos é dada, né? Ou um químico que aceita e acredita em terra plana em pleno ano de 2019? Eu acho que não é muito difícil você entender quem é que está com a razão nessa história, né? Não é muito difícil, não. Bom, em resumo, até para fazer argumento ad hominem precisa ter conhecimento. Por isso que este foi um argumento do tipo pombo cagar de hominem, que em nada afeta este humilde bombeiro aqui, tá bom? Bom, se eu desejar, se eu tiver vontade, mesmo com quase 60 anos de idade, eu começo ainda hoje um curso de Química e em 4 anos eu estarei formado. Eu vou eliminar, inclusive, um monte de matérias, hein? Eu vou fazer os anos todos porque não tem esse curso especial pra gente, né? Não em Química, tem em Engenharia e em Direito, tá? Agora, caro Químico TP, venha ser bombeiro. Não precisa nem ser oficial. Eu quero ver o senhor balançar aí o seu esqueleto e ser um bombeiro. Pode ser até um soldado do bombeiro, que é uma coisa maravilhosa, hein? Tenta sorte aí, eu gostaria de ver o senhor aí nessa atividade tão fácil de executar como é do Corpo de Bombeiros. Não tem que ter quase nenhum conhecimento, não. A gente vai lá e só... É tudo na sorte que a gente faz, viu? Então eu estou aguardando o senhor no próximo curso de soldado, ou tenta entrar na escola de oficiais, né? Bom, e pessoal, já acabou o argumento, continua o silêncio do professor Creyson. Fala sobre isso aí, Químico. Explica pra gente isso aí, o senhor é um baba-ovo do Prezi, fala sobre esse assunto, ou então me diga quem é que está mandando nudes para o Alfa. Isso nós queremos saber. Bom, é isso daí, chegamos ao final. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.